Querido Deus e bom Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por mais os 4 dias dessa semana que o Senhor dispensou teus santos anjos para cuidar de cada um de nós. Pai querido, muito obrigado, porque a todo momento possamos sentir a presença do teu Santo Espírito movendo em nossa vida. Pai querido, também aqueles que aqui não chegaram até o presente momento, ó Deus, aonde se encontram, não sei, mas o Senhor tem o conhecimento. Esteja com eles também, ó Deus, movendo com o teu poder, que possa sentir o desejo de estar na tua casa de oração para louvar o teu santo nome. Pai querido, que nessa noite também nós possamos, ó Pai, ter a certeza de aqui nós viemos e podemos ter o encontro contigo mais uma vez. Seja conosco, ó Deus, seja com aqueles que não vieram, seja também com nossos familiares, de cada um representado, aonde se encontra nesse momento, que eles possam ser movidos pelo poder do Espírito Santo. Perdoa nossos pecados, nossas falhas cometidas na tua santa presença, que nós possamos ser purificados nesse momento, ó Deus. E nessa noite também, ó Pai, o mensageiro da noite, o pastor, tenho certeza, querido Deus, que a mensagem ela vem do teu trono de graça. E o pastor possa ser movido pelo teu poder do Espírito Santo, ser uma brasa viva, e que possa falar, ó Deus, a cada um de nós. Muitas vezes, querido Pai, a mensagem viemos aqui, e ela vem de encontro à nossa necessidade. E se ela não seja, ó Deus, mas que nós possamos entender o teu plano de salvação que o Senhor tem a cada um de nós. Fique conosco, te pedimos essas bênçãos em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Boa noite aos irmãos, aos nossos queridos visitas que estão conosco essa noite, sejam bem-vindos. É importante ressaltar que aqui é a casa do nosso Pai, está a porta sempre aberta para cada um de nós. Alguém aqui, principalmente as mulheres, né, deve estar bem ligado sobre o assunto. Já viram falar também Outubro Rosa? Quantos aqui já ouviram falar sobre esse assunto? 2, 3, 4. Bom, ótimo. Outubro Rosa é a Associação das Mulheres, né, de Câncer de Colo Uterino, se reuniram justamente para chamar a atenção da mulher sobre o câncer de colo uterino. Inclusive, eu não vou aprofundar no assunto, porque cada um vai receber um folder, né, um folder desse cor-de-rosa aqui, e vai explicar em mínimos detalhes ali tudo o que temos que fazer. Importante saber, queridos, não importa a idade, né, dos 25 aos 60 anos, nós temos esse cuidado especial conosco, mulheres, de fazer o preventivo, o Papa Nicolau. Então é importante que você faça. Muitas mulheres têm salvado a sua vida através desse exame. E muitas têm perdido. Nós perdemos muitas mulheres ao ano por não fazer um simples exame desse. Não tenha vergonha, não tenha preconceito. Procure uma unidade de saúde e faça o seu exame. Pode salvar uma vida. Às vezes nós deixamos, o ano que vem eu faço, outro ano eu faço. E tem pessoas aí sofrendo alguns problemas sérios de saúde aí. Graças a Deus, a medicina está muito avançada. Detectando precocemente, pode sarar rapidinho, sem problema nenhum. Não devemos nos apavorar se der algum resultado positivo, mas devemos voltar ao médico e realmente começar o tratamento adequado. Tá ok? Então agora, minhas queridas amigas e irmãs, vão dar o folder para cada uma. Pode dar para os meninos também, né? Porque a saúde da mulher é importante para os homens também. Essa é a nossa dica de saúde essa noite. Nesse momento, pedir que o Jackson coloque o hino lá. Cada irmão, né, que veio, trouxe a sua oferta, muitas vezes o dízimo. Esse momento é um momento oportuno de nós devolver nossas ofertas e o dízimo. A Uni está aqui. À medida que nós vamos cantando, louvando o nosso Deus, nós vamos colocar no dízimo. Fazer por tuas promessas e tudo
tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te Neste momento, vamos colocar em pé para agradecer a Deus de verdade. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer as boas dádivas que tem dado a nós, Senhor. As tuas bênçãos maravilhosas têm prosperado o nosso físico, mental, espiritual, emocional e também materialmente. Senhor, obrigado por tudo. Queremos te agradecer no doce nome de Jesus. Amém.
Boa noite aos irmãos. Que bom que você está aqui conosco hoje. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 11. Vamos ler alguns versículos. Vamos começar pelo versículo 18 de Jeremias. Jeremias 11, versículo 18. Eu queria dizer aos irmãos que eu gostaria que todo cristão não tivesse nenhum problema. Mas eu já disse outro dia, vou repetir hoje, se você não tem problemas, espere que ele está chegando. Não tem jeito de não passar por problemas. Nós passamos por problemas, todos nós. Infelizmente, isto. Alguns dos problemas são tão graves, que a gente fica admirado de ver como que alguns irmãos ainda conseguem sorrir no meio de alguns problemas que são tão graves. Mas algumas vezes a gente tem algumas perguntas assim para Deus. Por que, Senhor? Por quê? O que aconteceu? E o personagem que nós vamos estudar hoje é o personagem Jeremias, que é o profeta, que passava por problemas terríveis e teve reações terríveis. E Deus dá uma resposta para ele bem terrível também. E eu gostaria que quando a gente estivesse lendo, fosse a gente se colocando no lugar, porque algumas das perguntas a gente faz também, igual Jeremias. Algumas questões a gente também pensa como ele. E vamos ver o que Deus vai responder para nós. Eu já queria antecipar os irmãos. A mensagem de hoje não é muito agradável, porque a gente é chamado a atenção. E quando a gente é chamado a atenção, a gente não gosta, né? A gente gosta demais de ouvir coisas. Mas eu não vou falar nada, você vai ouvir e ler junto pela Bíblia. Verso 18. 11, 18. O Senhor me fez saber, e eu o soube então, e me fizeste ver as suas maquinações. Diz o verso 19. Eu era como um manso cordeiro, que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore como um fruto que a ele e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. No verso 20. Mas, ó Senhor dos Exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, e veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti te revelei a minha causa. Vamos ler até aí por enquanto. O que estava acontecendo? Acontece que, como a maioria dos profetas bíblicos, do Velho Testamento especialmente, eles são chamados por Deus para dizer ao povo que eles estão em pecado. E alguns dos pecados eram gravíssimos. Entre eles estavam adorando outros deuses. Eu entendo que é gravíssimo, porque eles abandonaram Deus. E Deus, Criador, não estava gostando do que estava acontecendo. Então, entre esses personagens que Deus chamou Jeremias. Então, Jeremias deveria chegar ao povo e dizer o seguinte: olha, o Deus que vocês estão seguindo não é o nosso Deus. E o caminho que vocês estão seguindo não é um caminho que agrada a Deus. E esse caminho vai levar a todos vocês à morte. Bom, quando ele falou isso, vocês acham que o povo falou, ai, que bom, obrigado por falar para a gente. Eles ficaram irados com ele, irados. E diz o verso 18 que a gente leu, que o povo começou a maquinar, né? Fica maquinando, pensando coisas de como maltratar Jeremias. Acontece que a maquinação, que a gente diz que é a pessoa planejando uma coisa má, Jeremias também passou a maquinar. E pelo texto você percebe isto. Só que ele começa, se você ver a palavra forte, que a gente leu agora há pouco aqui, ele pede a Deus vingança, está no verso 20. Ele não pede a Deus que Deus, Senhor, me ajude, me proteja, me ajude que eu seja forte nessa provação. Ele diz diferente. Ele diz, Senhor, eu quero vingança pelo que estão planejando contra mim. E eu acho interessante que, algumas vezes, nós nos achamos os seres mais perfeitos do mundo. E não somos. E nós nos achamos justamente porque não somos. A gente é tão pecador que se acha especial. E o próprio Jeremias, ele diz no verso que lemos agora há pouco, que ele diz, Senhor, olha, eu estava indo como um pobre cordeiro para o matadouro. É tão inocente esse homem, né? Ele sabia do que ele estava se metendo. E quando Deus o chamou, ele sabia, ele chamou para chamar a atenção de um povo que estava extremamente afastado de Deus, e por estar afastado de Deus, teria reações pesadas. Mas Jeremias, de vez em ter uma postura
de um seguidor do Senhor, uma postura de uma pessoa que confia em Deus, uma postura de quem abre o leque e diz assim, Senhor, olha, eu tenho esses problemas, como vou resolver? Ele preferiu pedir a Deus vingança. E você sabe que quando a gente usa a palavra vingança, quando a gente deseja vingança para alguém, é assim. Se uma pessoa dá um tapa em nós, a vingança diz que eu devo dar um soco, né? Ou seja, ele quer algo pior, né? E é isso que, um tapa só não é vingança, um tapa é resposta. Vingança, eu quero mais para ele. Então, Jeremias disse, tudo que planejaram para mim, Senhor, eu quero, muito mais para eles, por favor. Vamos ler mais um pouquinho, verso 21. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, e dizem, não profetizes em nome do Senhor, para que não morras as nossas mãos. Verso 22. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, e os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. Verso 23. Não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Então, Deus responde a Jeremias. Já Jeremias sabia da resposta de Deus, porque é ele que está falando ali. Ele está falando do que Deus havia dito para ele. Do quê? Que Deus disse, essas pessoas que não estão respondendo por me seguir, vou sim trazer a ele a justiça. E eles vão morrer à espada. Que Deus estava dizendo? Da guerra que viria. Ainda não estava acontecendo, ele estava dizendo, vai acontecer uma guerra. Ele diz assim, no ano da punição eles vão morrer. É o finalzinho do que a gente leu ali, o ano da punição. Qual é o ano da punição? Para Jeremias é o ano da guerra. Para nós, quando é o ano da punição? Quando? O juízo final, e quando vai ser? Quando Jesus voltar. Então, vamos passar por problemas aqui que pessoas vão nos atacar e vão falar coisas, vão ser injustos conosco? Vamos. Deus vai responder às pessoas? Sim. Quando? Quando Jesus voltar. Há um espírito assim que as pessoas pensam, olhou para mim, Deus já se vinga. Mas pode até acontecer que Deus faça alguma coisa, mas não está sendo prometido no dia a dia. Tem um garoto, esse garoto é casado, tem filhos hoje, porque os anos passaram, né? Mas na época era garoto, tinha 12 anos. Um outro garoto brigou com ele. E ele fez aquelas coisas assim que a gente não é palpável, sabe? Tipo assim, ele olhou torto para mim. A pessoa que percebeu isto, ela se sente má, mas você vai falar com a pessoa, não olhei torto, né? Então não adianta nem chamar atenção. E ele estava muito brabo com essa situação. Então fui ali conversar com ele, eu e mais 2 colegas ali da igreja, e dissemos assim, escute, deixa isso quieto, né? Não aumente essa briga. Daí, confia em Deus. Daí ele disse assim, mas confiar como? O que Deus vai fazer? Deus vai fazer algum castigo para ele? Eu falei, não, isso eu não sei dizer, isso é com Deus, né? Mas quando Jesus voltar, ali vai ser feito o que tiver que ser feito para aqueles que nos entregam. E ele falou assim, mas e se ele pedir perdão? Bom, se ele pedir perdão, aí não vai ter problema. E ele disse, então não quero, eu quero que ele seja punido agora. Ele nega o perdão para o amigo, não quer. E nós, às vezes, agimos como as crianças. Queremos que as coisas sejam resolvidas de um jeito como a gente manda. A gente diz para Deus como trabalhar. E Deus está dizendo, sim, eu vou trazer juízo. Mas você aguarde. Hoje não é dia para isto. Eu não deixo de pensar em João Batista. João Batista passa e Jesus diz, esse é o maior de todos os profetas. João Batista continua caminhando lá na frente, cortam a cabeça dele. Se o maior de todos os profetas perde a cabeça, a gente que é bem pouco perto dele, nós vamos ter problemas também. Há uma ilusão que estão dizendo por aí, tem igreja por aí dizendo, traz aí, venda a tua casa, traz o dinheiro para cá, que você não vai ter mais problemas. Mentira das grandes, né? Vai ter um problema pelo menos, não vai ter onde morar. Primeiro problema dele. Não é assim. Nós vivemos neste mundo, e enquanto estivermos vivendo neste mundo de pecados, nós vamos ter angústias, vazios, dificuldades. E algumas das dificuldades nós somos os culpados pelo nosso pecado. E algumas das dificuldades nós não somos culpados, é pelo pecado do outro, pelo erro do outro. Está aí na reportagem aí, um ônibus bateu em outro ônibus, vocês viram isso, né? Então é o seguinte,
Eu não vi a reportagem, eu só vi o vídeo rapidinho. Tenho a impressão que um dos motoristas furou o sinaleiro. Foi isso, né? Então. Mas antes o ônibus. Isto. Então, um furou o sinal vermelho. Ele tem problemas. Qual o problema? A causa? Ele próprio furou o sinal vermelho. E o outro ônibus tem problemas? O motorista? Tem. Qual é a causa? O outro furou o sinaleiro. E o motoqueiro? Bom, aí coitado, né? Aí vai querer segurar um ônibus nas costas, é meio difícil. Ainda bem que ninguém morreu, me parece que isso, né? Ninguém morreu. Mas nós temos problemas, sim, porque alguém erra. E temos problemas porque nós erramos. Nós vamos viver num mundo onde não teremos nenhum tipo de problema. Aonde será? Lá com Deus no céu. Quando? Na eternidade. Depois que Jesus voltar. Mas enquanto morarmos aqui, temos problemas. Veja que no capítulo 12, no verso 1, isto continua. O assunto é o mesmo. Diz o verso 1. Justo és, ó Senhor. Jeremias dizendo. Quando eu entro contigo num pleito, contudo falarei dos teus juízos. Eu vou traduzir aqui esse texto. Jeremias diz assim, olha Senhor, eu sei que tudo que o Senhor faz é justo. O Senhor é um ser muito inteligente, alta sabedoria. Mas eu preciso lhe explicar uma coisa que o Senhor não está fazendo direito. É de respirar fundo, né? E esse é o profeta. Imagine a gente, o que a gente não diz, que é cheio de pecado, né? Ele queria ensinar Deus. Queria ensinar Deus a dirigir o mundo. E então ele fala, o Senhor não está entendendo direito, Senhor. Eu vou te explicar. E aí ele continua a explicação, no mesmo versículo, continuando. Eu vou falar contigo então dos teus juízos. Olha, por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que precedem perfidamente, ou seja, errado? Por quê? Por que, Senhor, que aqueles que são perversos vivem bem? Por quê? Perguntas que você já deve ter feito isso. Você sabe que eu notei uma coisa? Que quando um justo, um que segue ao Senhor, tenta fazer uma coisa errada, vai dar tudo errado. Porque Deus diz para ele, você não sabe que não é para fazer? E quando o perverso, como diz a Bíblia, faz algo errado, dá certo para ele. Ele já está perdido mesmo. E Deus, para nós, acaba não deixando dar certo para que você fique no caminho dele. E olha que mais, ele continua perguntando, ele continua dizendo a Deus. Verso 2 ali. Plantaste-os, e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, e têm nos lábios, mas longe do coração. Eles te falam do Senhor, mas estão longe do coração, não está, só nos lábios. Ele diz mais, mas tu, ó Senhor, o Senhor me conhece. Tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. E ele diz mais, arranca-os como ovelhas para o matadouro, e destina-os para o dia da matança. Verso 4. Até quando estará de luto a terra, e se secará a erva e todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. O povo diz isto, né? Você não vai ver o nosso fim. Quando Jeremias diz, vocês vão ter um fim terrível, você não vai ver isto. Porque tudo dava certo na vida deles. Então Jeremias reclama com Deus, por que as coisas estão dando certo para ele, Senhor? Eu estou aqui, o Senhor me conhece, parece propaganda política, né? O vereador, candidato diz, você me conhece, vota em mim, não é? O Senhor me conhece, Senhor, o Senhor me conhece, sabe quem eu sou, e para mim as coisas estão ruins. Por que estavam ruins? Porque aonde ele ia, escutava buchichos que iam matá-lo. Eu não sei se você já viveu dias de perigo de tal grande, é horrível. Ele estava com um problema grande mesmo, ele não estava sendo insensato em estar preocupado com o seu problema. Ele estava sendo insensato porque eles queriam ensinar Deus a dirigir os seus problemas. Ele queria viver como um profeta do Senhor, sem problemas. E não tem como. Pode avaliar os outros profetas da Bíblia. Pega Paulo, coitado do Paulo. Ele, quando caiu do navio, virou o navio, não é? E ele caiu na água e ia morrer afogado. Daí quando ele sai do outro lado, que não morreu afogado, uma cobra pica ele. Problemas? Problemas? E ele vem aqui dizendo, olha, Senhor, eu quero que o Senhor arranque-os, leve-o para o matadouro, mate um por um, Senhor. Mate eles, todos eles.
Ai, que confortável que seria para a gente, né? Ter uma dívida com uma pessoa e essa pessoa morre, não precisa pagar a conta. Mas não é isto que a Bíblia ensina. Nenhum lugar da Bíblia ensina isto. Na Bíblia diz o seguinte, que temos problemas, sim, mas a gente pega na mão do Senhor e vai andar com Ele junto com os problemas. Todos os problemas serão resolvidos? Não. Por isso que quando a gente tem um problema resolvido, a gente fica com a maior alegria contar na igreja, eu pedi e Deus me deu, e você conta com alegria, porque não são todos os problemas que a gente recebe uma resposta de Deus positiva. Alguns deles nós temos que enfrentá-los. Por quê? Sinceramente, irmãos, não sei. Não sei nem dos meus, como vou saber dos seus? Nós vamos ter que aguardar lá no céu e perguntar para o Senhor, por que, Senhor, aquele dia aconteceu assim, assado? Mas uma coisa eu já sei. O caminho que estamos andando, quando estamos com Deus, é o melhor caminho. E quando não estamos com Deus, pode até parecer melhor, mas é o pior caminho. A pergunta é, o que Deus disse para Jeremias, o que Deus diz numa situação dessa? No verso 5, Deus responde a Jeremias, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Verso 6, porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo, eles mesmos te perseguem com fortes gritos, não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Deus diz, do fim, voltando, né? Ele diz assim, olha, você tem problemas não só com esse que você está mencionando, até os teus irmãos lá na tua casa estão planejando contra você. Mas Deus fala para ele, Jeremias, você está cansado, Jeremias? Nesta batalha, nesse problema que você está passando, que eu considero que estão andando a pé na tua volta, ou seja, problemas poucos. E eu sei que ainda virão problemas maiores para você, e ele diz, como é que você vai enfrentar os problemas quando eles vierem a cavalo? Você está preocupado com essas pequenas ameaças, esses bochichos, e quando estourar a guerra, que ele sabia que ia estourar, e quando estiverem prosseguindo o profeta, porque querem ver o profeta morto, o que você vai fazer, Jeremias? E sabe o que Deus diz para nós, irmãos? Você está reclamando de problemas que está passando, por angústias, por vazios, por momentos de perturbação. O que fará quando vier a perseguição antes da volta de Jesus? O que fará? O que vai dizer? A vida é um treinamento para sermos vencedores e vivermos com Deus no céu. Se hoje temos problemas, esses problemas são para nos fortalecer para problemas que virão que são maiores ainda. E aí você fala, vou ficar com medo. Tem gente que diz assim, prefiro morrer do que ser perseguido na época da perseguição. É porque ele diz que não quer passar pela perseguição. Quem não quer passar pela perseguição é porque quer morrer, né? Porque só tem duas opções. Ou vai estar morto, ou vai ser perseguido. Eu, particularmente, prefiro ser perseguido. Nem morto quero morrer, né? De jeito nenhum. Se a gente sabe que Jesus está voltando, ou você acredita que Jesus está voltando, ou não acredita. Jesus está voltando. E se Jesus está voltando, as perseguições estão chegando também. E se a gente está tendo problemas, angústias, dificuldades, e sabemos que elas serão piores depois, precisamos ser fortes nesses problemas. Muito fortes. Precisamos ser corajosos. Então, vamos pensar num problema grave. Eu considero, e você também, o mais grave de todos. Morreu alguém que a gente ama. Aí você fala, não, eu vou ser forte, não vou chorar. Claro que você vai chorar, morreu alguém da tua família. Claro que você vai chorar. Claro que você vai se ajoelhar, desabafar com o Senhor, não aguenta essa dor, Senhor, a pessoa que eu amo morreu. Claro, lógico, é óbvio. O que não podemos fazer? Entrar em desespero. Isso não podemos fazer. O desespero não combina com o cristão. O desespero não combina com aquele que serve o Senhor. Eu tenho problemas? Tenho, mas eu me pego ao Senhor. Se o Senhor entender que é possível me resolver meus problemas, vai fazer.
Bom, Jesus Cristo veio à Terra, Filho de Deus, o próprio Deus, e ele tinha uma missão a ser cumprida, pregar a palavra. Quem viesse falar da palavra, como Jeremias estava fazendo, iriam matá-lo. Ele sabia que ia morrer, morte não comum, não era um tiro, uma facada, era uma morte de cruz, que era terrível, a dor, o sofrimento antes da crucificação. E ele sabia de tudo isso, Deus sabia, viu os problemas de Jesus, mesmo assim Jesus ficou na cruz. Deus era mau? Não. Ele precisava morrer para a salvação nossa. O salário do pecado é a morte. Como nós não queremos morrer, morreu Jesus em nosso lugar. Nós também temos situações que precisamos passar para que haja um crescimento espiritual nosso. Ou, simplesmente, porque o mundo é de pecado. Só. Mais nada. Você está andando na rua, vem um assaltante e te leva tudo que você tem. E você diz, não, Deus quer me preparar para alguma coisa. Bom, pode até ser, vou saber, eu não vejo além, mas eu creio mais, que é porque você vive num mundo cheio de pecado mesmo. E a gente tem problemas. Qual é a diferença entre nós e o outro que também foi assaltado? A nossa diferença é que a gente vai, fala com Deus, abre o coração, conta para Ele e diz, Senhor, o que o Senhor pode fazer para me ajudar? Quem sabe Deus dê tudo de volta de uma outra forma? Não sei. Quem sabe que Deus diz apenas assim, ó, tenha paciência, Jesus está chegando. E você vai morar comigo, não vai ter mais assaltantes. Eu não sei, cada caso um caso. Cada pessoa uma situação. Mas você percebe que quando Deus responde para Jeremias, ele não diz assim para Jeremias, ó Jeremias, eu vou vingar, esse povo vai ver que mexeu com você. Ele não fala nada disso. Ele só diz, ao contrário, ele diz para Jeremias, Jeremias, o que você está reclamando? Nem aconteceu nada ainda, os problemas ainda vão chegar. Do que você está reclamando? Sabe, estoura uma guerra de verdade. E é uma destruição total. Essa guerra, Deus permitiu que acontecesse, tolerou que acontecesse, que Satanás aproveitou a situação e invadiu Israel com outros exércitos, destruíram tudo, roubaram, escravizaram pessoas. E Jeremias muda um pouquinho a postura dele. Eu quero que você abra a Bíblia em Jeremias capítulo 45. Jeremias tinha um auxiliar. Para você entender, ele não é tão famoso, mas Paulo tinha um auxiliar. Timóteo, por exemplo, ele tinha mais auxiliares. Um deles, Timóteo. Elias tinha um auxiliar, que era Eliseu, que se tornou profeta mais tarde também. E Jeremias tinha um auxiliar, que era Baruque. Baruque era a pessoa que escrevia para Jeremias o texto bíblico. Jeremias ditava e o seu auxiliar ia escrevendo. Porque a escrita não era como hoje no computador, era uma escrita mais complexa. Então, planejar o texto e ainda ter que escrever, era melhor trabalhar em dois. Então, ele tinha um auxiliar que escrevia. Esse auxiliar começou a reclamar da situação que estava passando. Qual a situação? A guerra estourou e tudo estava destruído. Estava ele e Jeremias ali, o resto ou estava escravo ou estava morto, tudo queimado, tudo acabado. Com certeza faltando comida, com certeza faltando um lugar bom para dormir, com certeza faltando roupa, e ele começou a reclamar da situação. Então Deus chama Jeremias, Jeremias, fala as seguintes coisas para o teu auxiliar. Mas primeiro diga para ele que é para ele escrever. E ele começa a escrever. Veja só, levar uma bronca é uma coisa ruim. Agora você ter que escrever e ficar ainda eternamente aqui na Bíblia para todo mundo ler. Veja o que diz, o capítulo é pequeno, vou ler todo ele. Diz, olha, a palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, que era o seu auxiliar, escrevendo ele aquelas palavras num livro, ditadas por Jeremias, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, reis de Judá, dizendo, verso 2, assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, ó Baruque, disseste, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento, estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Verso 4, assim lhe dirás, isto diz o Senhor, eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, e isto que em toda a terra. Verso 5, e procuras tu grandezas? Não as procures, porque eis que tratei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo, em todo lugar por onde fores. O que diz Deus, então? Deus diz para ele, olha, Baruque, é o seguinte, eu estou aqui, junto com o profeta, pregando a este povo que não se arrepende dos seus pecados, quero que eles voltem para mim, Deus dizendo.
Eles não aceitaram. Foi necessário que permitisse que uma guerra acontecesse para que eles entendessem que sem mim eles não têm a força, a proteção, eles não têm a paz, para que eles possam voltar. Então Deus diz, fui eu que plantei, agora estou arrancando. Eu estou fazendo o meu trabalho, Baruque. E você está reclamando. Do quê? Eu já te dei a vida. Todos aí ou morreram ou foram escravos, você está vivo. Do que reclama? E ele diz, o que você procura, Baruque? Você quer grandezas? Você quer ser maior do que os outros? Do que Baruque reclamava? De comida, de abrigo, de tudo destruído, não tinha mais os vizinhos para visitar. Ele tinha razão de estar chateado? Tinha. Porque se você viver numa cidade onde tudo foi destruído por uma guerra, é horroroso. Mas não tinha razão de estar brigando com Deus. Porque Deus diz, estou fazendo o meu trabalho. Vocês já imaginaram se nos dias que nós estamos vivendo fosse tudo perfeito? Tudo. Ninguém tem problema com desemprego, ninguém está brigando em casa, ninguém tem problema de saúde, não há problema financeiro, porque o emprego existe. Está tudo tranquilo. Você acha que teriam pessoas dentro das igrejas? É Deus que manda os problemas? Eu acredito que não. Eu penso que é Satanás que se aproveita de uma situação. Mas Deus tolera uma situação para que a gente se agarre nele. Você já notou que quando você tem um problema grave, você se firma em Deus e fala, Senhor, me ajude, me ajude, me ajude. Deus está fazendo o trabalho. O que ele quer? Ele quer que alguém fique rico? Bom, se ele quiser, ele deixa. Mas o objetivo dele qual é? Salvação. Se for necessário salvação, haver sofrimento para haver salvação, haverá salvação aqui, ele vai deixar o sofrimento. Você pode notar por países, né? A África é um dos continentes mais sofridos. E o cristianismo lá está forte. A Europa não sofre tanto. O cristianismo está lá em queda. Eu vi outro dia na televisão, estão fazendo as igrejas, estão virando bares. Virou museu, virou shopping. As igrejas. Quando tem tudo, as pessoas não buscam Deus. Bom, você vai dizer assim, muito obrigado, Senhor, pelos problemas que passo. Não faça isso, isso aí é demagogia, né? É falsidade. Mas você pode dizer, obrigado, Senhor, que apesar dos problemas que passo, eu percebo o Senhor na minha vida. Eu percebo que o Senhor está comigo. E Deus vai com você. Pensa o seguinte, crianças. Nós temos algumas crianças aqui na igreja. As crianças caem às vezes e se machucam. E se cortam. E a mãe ou o pai pega a criança no colo e fala, ai, coitadinha, e balança, não chora, não chora. E a criança vai se acalmando. Ou o corte continua? Continua. Por que ela parou de chorar? Porque a mãe ou o pai estava ali embalando e fazendo carinho. Isso Deus vai fazer em você. Talvez o problema continue, mas Ele vai estar com você. É uma questão de confiarmos no Senhor. Não é uma questão de não ter mais problemas. Você vai ter problemas. Mas se confia no Senhor, esses problemas serão pequenos. A diferença está ter problemas e se acabar em tristeza, ou ter problemas e ainda sorrir e ter a alegria de viver. Coloca teus olhos assim, bem fixos no Senhor. Olha para Deus, não olha para os lados. Não olha para o sofrimento que o mundo está passando aí, e que pessoas que estão sozinhas, desamparadas, não conhecem o Senhor. Olha se for para ajudá-los, mas eu digo assim, para a tua avaliação da tua vida. Fixe os teus olhos só no Senhor. Aonde vai Deus, vá atrás. Aonde Deus te apontar para ir, vá naquele caminho. Fixa os olhos no Mestre. Confia no nosso Senhor. E sua vida será muito, mas muito melhor do que é. Mesmo que hajam problemas. Deus os abençoe. Amém. Vamos cantar juntos 360 do nosso cenário. Assim que ele conseguir colocar, vamos ficar em pé e cantarmos. Fixa teus olhos no Mestre. Se apaga as tristezas da vida.
do seu doce amor. Se as ondas cruéis do oceano quiserem a nave tragar, e as vagas do mal tão insano quiserem te a fé vacilar, fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fluirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se aflito, sem fé, sem coragem, vagando nas sendas do mal, do mundo seguindo a miragem, não ouves a voz divina. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fluirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Oremos. Nosso amado Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós sabemos que vivemos aqui nessa terra, mundo de pecado, e não precisa nem provar, nós sabemos que temos problemas, Senhor. Nós temos angústias, dificuldades, e algumas delas não temos nem ideia de como os vamos resolver, Senhor. Por isso, Senhor, eu quero lhe apresentar esses problemas nossos em tuas mãos, e quero lhe pedir, Senhor, se é possível, afasta de nós cada uma dessas angústias, que a nossa vida possa ser uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida de certeza que o Senhor está conosco. Mas nós também sabemos que alguns desses problemas, por motivos que não entendemos plenamente, nós vamos ter que passar por eles. Então eu quero lhe pedir, Senhor, nos dê forças para enfrentarmos. Que o nosso coração seja um coração de coragem. Coragem porque os nossos olhos estão fixos no Senhor, não estamos olhando para os lados, estamos olhando apenas para o nosso Mestre Jesus. E eu quero lhe pedir, Senhor, seja qual for a dificuldade que tenhamos que passar, que a nossa vida seja ainda um sorrir, porque o Senhor está conosco. Eu quero lhe pedir, ó Pai, leva-nos agora para as nossas casas com a tua bênção e com a certeza da tua companhia. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus.